Existem vários versículos na Bíblia que quase ninguém comenta. Não porque estejam escondidos, pelo contrário, estão expostos à vista de todos. Mas poucos conseguem enxergar o que eles realmente dizem. Porque ele confronta diretamente tudo que te ensinaram sobre como pedir, como crer e como receber. Esse versículo é um código. Não um código moral, religioso ou doutrinário, mas um código de manifestação real. Uma tecnologia espiritual que, se compreendida, pode quebrar ciclos de escassez, curar feridas silenciosas e colocar você num caminho de verdadeira prosperidade. E talvez você nunca tenha ouvido ele assim. Antes de revelar qual é esse versículo, eu preciso que você sinta algo. Você já se perguntou por que alguns vivem milagres e outros, mesmo com fé, continuam no deserto? Por que a promessa parece funcionar para uns, enquanto outros passam a vida inteira tentando merecer algo que já foi dado? Por que você ora, jejua, clama, espera, mas a resposta não chega? Nos próximos minutos, você vai descobrir que o problema nunca foi sua fé. Nunca foi Deus ignorando você. Nunca foi você não ser digno o suficiente. O problema sempre foi a forma como você está pedindo. Porque existe uma forma de pedir que abre portas. E existe uma forma de pedir que as tranca ainda mais. E esse versículo vai te ensinar a diferença. Se você chegou aqui, não foi por acaso. Antes de continuar, eu preciso que você entenda algo. Se você chegou até este vídeo, não foi acidente, não foi algoritmo, não foi sorte. Foi resposta. Você está buscando algo, talvez há meses, talvez há anos. Talvez hoje você acordou cansado, desanimado, pensando: até quando, Deus? Você está trabalhando duro, sendo honesto, fazendo o certo, mas parece que nada sai do lugar. As contas continuam apertadas, o relacionamento não se restaura, a oportunidade não aparece e você começa a perder a esperança. Começa a achar que talvez Deus não te vê, que talvez você não merece, que talvez sua hora nunca vai chegar. Mas você chegou aqui hoje porque algo dentro de você ainda acredita. Mesmo cansado, você ainda busca. Mesmo ferido, você ainda espera. Mesmo confuso, você ainda quer entender. E Deus honra isso. Então eu te peço, ouça esta mensagem com seriedade. Não deixe passar como mais um vídeo. Não escute com metade da atenção enquanto faz outra coisa, porque o que você vai aprender nos próximos minutos pode mudar absolutamente tudo na sua vida. O versículo em questão está em Romanos 4:17 e diz assim: Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Vamos ler de novo, devagar. Chama as coisas que não são como se já fossem. Essa é a senha. Essa é a tecnologia do Criador. Essa é a forma como Deus manifesta a realidade. Percebe? E mais do que isso, é a forma como Ele te ensina a manifestar também. Não é metáfora, não é poesia, é literal. É o código operacional do céu. E quando você entende isso, realmente entende. Não só com a cabeça, mas com o coração, tudo muda. É nessa hora que surge uma dúvida cruel. Por que você pede e não recebe? Onde está o erro fatal? Deixa eu te mostrar onde você está errando e por que suas orações parecem não funcionar. A maioria das pessoas pede assim: Deus, me dá um emprego melhor, porque o meu não está dando. Senhor, me cura, porque essa dor está me matando. Pai, me tira dessa dívida, porque eu não aguento mais. Você percebe o padrão? Toda vez que você pede, você está declarando o que não tem. Você está vibrando escassez. Você está afirmando que ainda está sem, ainda está doente, ainda está preso. E sabe o que acontece? O universo, que é comandado por Deus, responde exatamente à frequência que você emite. Se você vibra falta, você recebe mais falta. Se você vibra dor, você recebe mais dor. Se você vibra desespero, você recebe mais situações desesperadoras. Não porque Deus é cruel, mas porque Deus te deu o mesmo poder que Ele usa, o poder de chamar. E você está chamando a coisa errada. Agora veja como Deus faz. Deus não olha para o nada e diz: ai, que vazio, espero que algum dia tenha luz aqui. Não. Deus olha para o nada e declara: haja luz. E a luz existe. Você entende a diferença? Deus não perde tempo esperando. Deus declara sabendo que já é. Ele chama o que não é como se já fosse. Ele não vibra desejo, ele vibra certeza. Ele não implora, ele ordena. Ele não espera,
Ele manifesta. E em Gênesis 1:27 está escrito que você foi feito à imagem e semelhança dele. Não fisicamente, espiritualmente. Você carrega a mesma tecnologia criadora, a mesma capacidade de chamar, o mesmo poder de manifestar. Mas você foi ensinado a usar esse poder ao contrário. Pense comigo, o celular que você segura agora, um dia existiu só na mente de alguém. Era invisível, não tinha forma, não tinha matéria, era só uma ideia. Mas alguém viu aquilo como se já fosse real, sentiu como se já estivesse nas mãos, acreditou antes de construir, e então construiu. A casa onde você mora, o carro que você dirige, a roupa que você veste, a cadeira onde você senta, tudo isso um dia foi só pensamento. E alguém chamou aquilo do mundo invisível para o mundo visível. Isso não é magia, é criação. E você foi feito para criar também. Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é esperar que um dia aconteça. Fé é ter a certeza de que já está acontecendo no invisível. E quando você vive com essa certeza, o invisível se materializa. Não por força, não por merecimento, mas por alinhamento espiritual. Deixe eu te contar uma história real. Assim você entenderá melhor do que estamos falando. Tinha uma mulher trabalhadora, mãe solo, honesta, estava afundada em dívidas, aluguel atrasado, conta de luz cortada, filho pequeno para criar, sem renda fixa. Ela orava todo dia: Deus, me ajuda, eu não aguento mais, me tira dessa situação. E nada mudava, porque toda vez que ela orava, ela estava vibrando desespero, estava chamando escassez, e era isso que ela mais recebia. Até que um dia, no fundo do poço, ela ouviu esse versículo: chama as coisas que não são como se já fossem. E pela primeira vez ela entendeu. Naquela noite ela fez algo diferente. Pegou todos os boletos vencidos e em cada um escreveu: pago em nome de Jesus. Isso já está resolvido. Ela parou de pedir como quem implora e começou a agradecer como quem já recebeu. Todo dia antes de dormir ela dizia: obrigada, Deus, porque eu já sou próspera. Obrigada porque meu aluguel já está pago. Obrigada porque meu filho já está seguro. Obrigada porque já é. E sabe o que aconteceu? 2 meses depois, ela foi chamada para um trabalho remoto, com um salário 3 vezes maior do que qualquer coisa que ela já tinha feito. Nem ela mesma estava acreditando como aquilo foi possível. Ela experimentou que, de fato, aquilo funcionava. Mas o mais impressionante não foi o dinheiro. Foi o que ela disse: antes do emprego aparecer, eu já não sentia mais medo. Eu já me sentia rica. Já andava como se tivesse, já dormia em paz. O dinheiro veio depois, mas eu mudei antes. Você entende? Ela mudou a forma de pedir, de se comportar diante dos problemas, e a vida respondeu. Deixe eu te contar outro exemplo. Um empresário estava perdendo tudo. A pandemia destruiu contratos, fornecedores sumiram, o dinheiro acabou. Ele estava prestes a vender tudo e recomeçar do zero. Ele orava desesperado: Deus, salva meu negócio, não deixa eu perder tudo. E quanto mais ele orava assim, pior ficava, porque ele estava declarando perda, estava chamando falência. Até que um dia, ele ouviu e entendeu o versículo. Decidiu fazer diferente. Todo dia, às 6 da manhã, ele declarava: obrigado, Deus, porque meus clientes voltaram. Obrigado porque minha empresa prospera. Obrigado porque já é. Mesmo com a conta negativa, mesmo com o aluguel atrasado. Eu chamo isso como se já fosse resolvido. Ele parou de reagir ao que via, sempre respirava fundo e começava a declarar o que escolhia viver. 6 semanas depois, um ex-cliente entrou em contato oferecendo uma parceria que ele nunca imaginou. Hoje ele fatura 5 vezes mais que antes da crise. Mas, segundo ele, o maior milagre não foi o dinheiro. Foi o estado de paz e fé inabalável que eu construí. Aprendi a viver como se Deus já tivesse resolvido, e Ele resolveu. Se você chegou até aqui, é porque esta mensagem é para você. A mudança começa agora. Comece a praticar. Agradeça pelo que ainda não vê. Sinta a paz da solução antes que ela chegue. Lembra daquela história da mulher com um fluxo de sangue que os médicos diziam ser incurável? Ela gastou tudo o que tinha, mas nada adiantou. Um dia, ela ouve falar de Jesus
que curava pessoas, fazia paralíticos andarem, cegos verem e até mortos voltarem à vida. Ela decidiu se arrastar, buscando sua última esperança. E então, ela conseguiu tocar no Mestre e foi curada instantaneamente. Jesus disse: "Vai em paz, a tua fé te curou." Vocês entenderam? A fé dela foi tão grande que apenas tocar no Mestre foi o suficiente. Muitas pessoas oram errado. A mente está acelerada, preocupada com tudo, menos com a espiritualidade. A busca incessante pelo materialismo sobra pouco tempo para se conectar com Deus. Outro dia, ouvi um testemunho de uma mulher na igreja que dizia que orava assim: "Deus, me cura, por favor. Eu não aguento mais essa dor." E a dor continuava, porque ela estava declarando dor, se identificando como doente. Até que ela também ouviu esse versículo e tentou agir de outra forma. E acredite, tudo mudou a partir dali. Todo dia, ao acordar, ela colocava a mão sobre a enfermidade e dizia: "Obrigada, Deus, porque meu corpo já está saudável. Obrigada, porque já sou curada." A dor continuava, mas ela persistia na afirmação de que estava curada. Durante 2 meses, ela fez isso sem parar. Depois de 60 dias, algo mudou. A dor desapareceu. Os exames que antes mostravam inflamação constante estavam normais. Os médicos não souberam explicar, mas ela soube. Ela disse: "Eu parei de me ver como doente e comecei a chamar minha cura como se ela já fosse minha." E ela veio. Eu já me sentia curada antes mesmo de estar. Você não atrai o que deseja, você atrai o que você vibra. Se você vibra escassez, vem escassez. Se você vibra gratidão antecipada, vem abundância. Isso não é magia, é lei espiritual. É exatamente o que Jesus ensinou em Marcos 11:24. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Não é que vai receber um dia. É crede que já recebestes, no presente agora, como se já fosse. Deixe eu te mostrar os 3 erros que estão bloqueando suas orações. Erro 1. Você pede com a boca, mas duvida com o coração. Você fala: "Eu creio que Deus vai me dar um emprego melhor." Mas no mesmo instante pensa: "Mas com essa idade, com esse currículo, nesse mercado?" Você está vibrando 2 frequências opostas, e elas se cancelam. Tiago 1:6-7 diz: "Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa." A dúvida cancela a manifestação, sempre. Erro 2. Você pede focando no que falta. Toda vez que você ora, você descreve o problema. Deus, eu não tenho dinheiro. Senhor, minha saúde está ruim. Pai, meu casamento está destruído. Quanto mais você fala sobre o que falta, mais você cria mais falta. Você precisa parar de descrever o problema e começar a declarar a solução. Erro 3. Você espera em vez de viver. Você ora e depois espera. Espera sentir-se diferente. Espera ver sinais. Espera confirmação. Mas esperar é declarar que ainda não tem. E Deus não opera no ainda não. Ele opera no já é. Você precisa viver como se já tivesse recebido. Agradecer como se já estivesse nas mãos. Andar como se já fosse realidade. É essa vibração de certeza que faz o invisível se tornar visível. Agora, vou te ensinar exatamente como pedir da forma que abre portas. Passo 1. Identifique o que você realmente quer. Não o que você acha que deveria querer, mas o que seu coração verdadeiramente deseja. Seja específico. Não quero ser feliz, mas sim, quero trabalhar em algo que me realiza. Ou, quero ter paz no meu casamento. Ou, quero estar livre de dívidas. Passo 2. Sinta como se já tivesse. Feche os olhos, respire fundo e viva essa cena por dentro. Não apenas imagine, sinta. Se é um emprego novo, sinta a roupa que você usaria, veja o ambiente, sinta a realização. Se é cura, sinta seu corpo leve, saudável, forte. Se é dinheiro, sinta a paz das contas pagas, a liberdade de poder ajudar. Viva isso com emoção verdadeira por pelo menos 5 minutos por dia. Passo 3. Agradeça como se já tivesse recebido. Não peça mais. Agradeça. Obrigado, Deus, porque eu já trabalho onde sou valorizado.
Obrigado porque meu corpo já está saudável. Obrigado porque minhas contas já estão pagas. Presente, não futuro. Já é. Passo 4. Haja como se já fosse. Se você está pedindo um emprego melhor, arrume seu currículo, vista-se bem, ande com a postura de quem já foi contratado. Se está pedindo cura, pare de falar da doença, fale de saúde e agradeça pelo corpo que funciona. Se está pedindo dinheiro, organize suas finanças, faça planos como quem já tem. O universo responde às suas ações, não às suas intenções. Passo 5. Solte e confie. Depois de fazer sua parte, sentir, agradecer, agir, solte. Não fique checando se já chegou, não fique ansioso, não fique medindo resultados todo dia. Confie que o invisível já está trabalhando e no tempo certo vai se materializar. Filipenses 4, 6, 7 nos diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Para quem está perdendo a esperança, eu sei que você está cansado. Sei que já tentou tantas vezes, orou, jejuou, clamou e parece que nada muda. Mas deixe eu te dizer algo com toda sinceridade. Não foi porque Deus não te ouviu. Foi porque você estava pedindo da forma errada. Você estava declarando falta quando deveria declarar abundância, vibrando medo quando deveria vibrar fé, esperando quando deveria estar vivendo. Mas hoje isso muda. Hoje você aprendeu a senha. Entendeu o código. Hoje você descobriu como Deus manifesta e como você pode manifestar também. A partir de agora, quando você orar, não vai mais ser como um mendigo implorando migalhas, mas como um filho reivindicando sua herança. Você não precisa convencer Deus a te dar nada. Ele já deu. Você só precisa chamar o que já é seu. Romanos 8,32 confirma: Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tudo já foi dado. Você só precisa aprender a receber. E receber é viver como se já tivesse. Agora vou te dar uma prática poderosa para codificar isso na sua mente subconsciente. Durante os próximos 7 dias, faça isso. Sempre ao acordar, antes de pegar o celular, antes de qualquer coisa, coloque a mão no peito e declare em voz alta: Deus chama as coisas que não são como se já fossem, e hoje eu faço o mesmo. Eu chamo minha prosperidade, cura, paz, oportunidade, como se já fosse minha, porque no reino de Deus já é. Durante o dia, toda vez que vier a dúvida, o medo ou a preocupação, pare, respire fundo 3 vezes e declare: Isso já está resolvido, em Deus já é. Eu agradeço porque já tenho. E antes de dormir, deite-se, feche os olhos e viva mentalmente a cena do que você pediu, como se já estivesse acontecendo. Sinta com detalhes, com emoção, com gratidão, por pelo menos 5 minutos. Depois, durma em paz, sabendo que o invisível já está trabalhando. Não quebre essa corrente por 7 dias, porque 7 é o número da completude em Deus. É o tempo que leva para seu cérebro começar a aceitar uma nova realidade como verdade. E quando seu cérebro aceita, seu corpo segue. Quando seu corpo segue, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, o mundo ao redor responde. Então, aqui estamos. Você aprendeu o que a maioria nunca vai aprender. Você entendeu a tecnologia do Criador. Você aprendeu como pedir da forma que abre portas. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você pode fechar este vídeo e voltar para a forma antiga de orar, pedindo como quem implora, esperando como quem duvida. Ou você pode escolher diferente. Pode escolher viver como Deus vive, chamando o que não é como se já fosse. Pode escolher declarar em vez de implorar, agradecer em vez de lamentar, viver em vez de esperar. Quando você faz essa escolha, tudo muda. As portas que estavam fechadas começam a se abrir. As oportunidades que pareciam impossíveis começam a aparecer. As respostas que você tanto esperava começam a se materializar, não porque você mereceu mais, mas porque você aprendeu a linguagem do céu. Então, eu te desafio agora. Diga em voz alta com convicção: eu aprendi a forma certa de pedir, e a partir de hoje, eu chamo as coisas que não são como se já fossem, porque em Deus já é meu, já está feito, já foi liberado e eu recebo agora.
Se você declarou isso com fé, algo já mudou no invisível. Você pode não ver ainda, mas o campo quântico já começou a responder. Se essa mensagem impactou você, deixe seu like para que mais pessoas descubram essa verdade. Compartilhe com alguém que está perdendo a esperança. Se inscreva para continuar aprendendo os segredos do reino e escreva nos comentários: eu chamo como se já fosse. Essa declaração não é para mim, é para o universo, é para Deus. É para o seu próprio espírito ouvir e começar a acreditar. Que Deus te dê olhos para ver o invisível, fé para chamar o que ainda não é e coragem para viver como se já fosse. Porque quando você vive assim, não existe impossível. Só existe manifestação aguardando o tempo certo. Muitas vezes, nós nos perguntamos: Deus, por que o Senhor não fala comigo? Nós oramos, jejuamos, buscamos, mas parece que há um silêncio do outro lado. Mas e se eu te dissesse que o problema não é Deus não falar, mas sim nós não estarmos ouvindo? E se o problema for um coração que, com o tempo, se tornou duro demais para perceber a sua voz? Hoje, quero te convidar a refletir sobre um tema poderoso: a voz de Deus e o coração endurecido. Vamos mergulhar na palavra e descobrir como podemos abrir a porta do nosso coração para Ele novamente. A Bíblia nos dá uma imagem linda e respeitosa de como Deus se aproxima de nós. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Pense nessa cena por um momento. Jesus, o Rei dos Reis, o Criador do Universo, está do lado de fora da porta do seu coração. Ele não arromba a porta. Ele não força a entrada. Ele não usa a sua soberania para invadir a sua vida. Ele, gentilmente, bate. Ele espera que você ouça a batida, reconheça a sua voz e, por sua própria vontade, gire a maçaneta e abra a porta. Isso nos mostra o caráter de Deus. Ele é um cavalheiro. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, a capacidade de escolha que Ele mesmo nos deu. Ele deseja um relacionamento baseado em amor e convite, não em força e obrigação. A questão, então, não é se Jesus está batendo. Ele está. A batida pode vir de diversas formas. Através de uma pregação que toca seu coração, de um amigo que te dá uma palavra de sabedoria, de uma circunstância que te faz olhar para o alto, ou até mesmo naquele sussurro quieto durante a sua oração. A verdadeira pergunta é: por que muitas vezes não ouvimos a batida? O Salmo 95, versículo 8, nos dá uma pista crucial. Ele diz: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A advertência não é se Deus falar, mas se ouvirdes a sua voz. Isso implica que a voz está soando. O perigo está na nossa reação a ela. O endurecimento do coração. Mas o que significa ter um coração endurecido? Não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo gradual. É como uma terra que, sem chuva e sem cuidado, começa a rachar e a se tornar dura, incapaz de receber a semente. Um coração endurecido é um coração que se tornou insensível à voz de Deus. É um coração que foi distraído. O nosso inimigo é mestre em criar distrações. Ele sabe que se conseguir manter você ocupado o suficiente, estressado o suficiente, entretido o suficiente, você não terá tempo nem disposição para parar e ouvir a voz suave de Deus. Vivemos na era da distração. Notificações no celular, a pressão do trabalho, as contas para pagar, a próxima série para maratonar, os problemas familiares. A lista é interminável. Cada uma dessas coisas, por si só, pode não ser um problema, mas juntas elas criam um ruído constante que abafa a voz de Deus. Nós nos tornamos tão acostumados com o barulho do mundo que o silêncio nos incomoda. E é exatamente no silêncio que Deus, muitas vezes, prefere falar. Ele falou com Elias, não no vento forte, não no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave e tranquila. Para ouvir essa brisa, precisamos silenciar o barulho ao nosso redor e, principalmente, o barulho dentro de nós. Jesus contou uma parábola que ilustra perfeitamente o perigo de um coração distraído.
Em Lucas, capítulo 12, ele fala sobre um homem rico cujo campo produziu uma colheita tão grande que ele não tinha onde armazená-la. Ele então faz um plano. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegra-te. Observe o foco desse homem. É tudo sobre eu, meu, minha. Ele está completamente focado em si mesmo, em suas riquezas, em seu conforto futuro. Ele está tão ocupado planejando sua vida terrena que se esquece completamente de quem lhe deu a vida e a capacidade de prosperar. E qual foi a resposta de Deus? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Isso é muito forte. O problema daquele homem não era ser rico. A prosperidade em si não é um pecado. Muitas vezes é uma bênção de Deus. O perigo não era ter celeiros cheios. O perigo era ter o coração tão cheio de si mesmo e de suas coisas que não havia mais espaço para Deus. Ele estava tão ocupado com a administração de seus bens que se tornou surdo para a voz do dono de tudo. A sua prosperidade se tornou a sua maior distração. Isso nos leva a uma autoanálise muito séria. O que tem ocupado o seu coração? Quais são as riquezas que têm te distraído da voz de Deus? Talvez não seja dinheiro. Talvez seja sua carreira, a busca por reconhecimento, um relacionamento, um hobby ou até mesmo o seu ministério. Qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar em seu coração, o lugar que pertence a Deus, se torna um ídolo e um fator de endurecimento espiritual. Quando nosso coração está endurecido, começamos a racionalizar o pecado. Pequenas concessões que antes nos incomodavam, agora são justificadas. A voz da nossa consciência, que é um dos canais que Deus usa para falar conosco, vai se tornando cada vez mais fraca. Começamos a nos conformar com os padrões deste mundo, em vez de sermos transformados pela renovação da nossa mente. A falta de sensibilidade também se manifesta em nossa vida de oração. A oração se torna um monólogo, uma lista de pedidos, em vez de um diálogo. Falamos, mas não paramos para ouvir a resposta. Então, como podemos amolecer um coração que se tornou duro? Como podemos voltar a ouvir a voz de Deus com clareza? A primeira etapa é o reconhecimento e o arrependimento. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos mostre as áreas de nossa vida onde nos tornamos insensíveis. Precisamos nos arrepender de ter permitido que as distrações e os ídolos ocupassem o lugar de Deus. É um ato de humildade dizer: Senhor, eu errei, eu me distraí, meu coração se endureceu, mas eu quero voltar a ouvir a tua voz. A segunda etapa é intencionalidade. Ouvir a Deus exige esforço e disciplina. Precisamos criar, intencionalmente, momentos de silêncio em nosso dia. Desligar o celular, a televisão e simplesmente ficar na presença de Deus. Ler a sua palavra não como um livro de regras, mas como uma carta de amor, esperando que Ele fale através dela. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é o principal meio pelo qual Ele fala. Se você não está na palavra, está perdendo a principal conversa que Deus quer ter com você. A terceira etapa é a obediência. Tiago 1:22 diz: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cada vez que você ouve a voz de Deus e obedece, por menor que seja a instrução, seu coração se torna mais sensível para a próxima vez. A obediência amolece o coração. A desobediência o endurece. Se Deus te pediu para perdoar alguém e você não o fez, seu coração se endureceu um pouco. Se Ele te pediu para ajudar alguém e você ignorou, seu coração se endureceu mais um pouco. A obediência é a chave para manter o canal de comunicação aberto e limpo. Hoje a voz de Deus está soando, Ele está batendo a porta do seu coração. Talvez você esteja sentindo essa batida agora mesmo, enquanto ouve esta mensagem. Ele está te chamando para um relacionamento mais profundo, para uma comunhão mais íntima. Ele quer cear com você, compartilhar a vida com você. A pergunta que ecoa hoje é a mesma do Salmo. Você vai ouvir a voz dele e abrir a porta, ou vai endurecer o seu coração? Vai continuar na correria, nas distrações, no barulho do mundo? Ou vai parar, silenciar e dizer: Fala, Senhor,
porque o teu servo ouve. A decisão é sua. Jesus já fez a parte dele. Ele está à porta e bate. Ele não vai embora na primeira vez que você não atende. Ele é paciente, mas não abuse dessa paciência. Não espere como aquele homem rico até que seja tarde demais. A vida é um sopro. O momento de responder a Deus é agora. Eu quero te encorajar a fazer uma oração simples, mas poderosa, aí onde você está. Diga a Ele que você quer um coração sensível novamente. Peça perdão pelas distrações. Renuncie a todo ídolo que tem ocupado o seu lugar. Você tem ouvido a voz de Deus ultimamente? Ou tem ignorado o chamado dele? A boa notícia é que nunca é tarde para abrir a porta. Se você deseja tomar essa decisão hoje, de abrir a porta do seu coração para Jesus, de reacender essa comunhão, eu te convido a escrever aqui nos comentários: eu abro a porta. Que essa seja a sua declaração de fé. O seu primeiro passo de obediência para amolecer o seu coração e voltar a cear com Ele. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe e te dê um coração sensível à sua voz todos os dias. Até a próxima.